grande abraço a vocês. Hoje, 15 de outubro, é dia do professor. E nós queremos mandar um abraço a todos os educadores, professores do estado de Mato Grosso, né? Em nome da esposa do Petão, Mariluce, lá da Escola Firmo, do Três Barras, eu mando um abraço. Mariluce Ferraz Costa, um abraço para todos os professores do Mato Grosso, viu? Muito obrigado pelo carinho da audiência. E eu já quero aproveitar, porque nós estamos com a Sheila Borges, nesse momento ao vivo, com o Henrique Lopes, presidente do Sintep, sindicato que representa a classe dos educadores. Boca atrás aqui para mim, vamos saber aí quais os avanços até então. Sheila, boa tarde, tudo bem, Sheila? Boa tarde, Agnello, tudo bem? Tudo bem a quem estiver acompanhando o SBT Comunidade. Agnello, hoje é 15 de outubro, hoje é dia do professor. Uma profissão muito nobre, não que as outras não sejam nobres, mas para ser professor tem que ter amor pelo ato de ensinar, de despertar no aluno a busca pelo conhecimento. E para falar sobre os avanços na educação pública, principalmente estadual, aqui em Mato Grosso, a gente vai conversar com o professor Henrique Lopes do Nascimento, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado. Professor, então hoje o senhor que atua aí há 25 anos nas salas de aula, estando à frente agora do órgão do Sintep, como que está a realidade do ensino público estadual hoje aqui em Mato Grosso? Boa tarde. Boa tarde aos queridos espectadores e especialmente aos meus companheiros de trabalho, os professores e professoras e a todos os trabalhadores da educação, a quem parabenizo pelo Dia do Professor e estendo um abraço aí bem carinhoso a todos, no sentido de que a nossa luta tem valido a pena. Então, acredito que na condição de educador, as pautas são imensas, porque nós estamos falando de quase 500 anos de história desse país e nós precisamos de ir aos poucos avançando naquilo que é o nosso processo de valorização profissional. Então, portanto, parabéns a todos pelo dia. Agnello, ano passado, Mato Grosso enfrentou aí a rede pública estadual quase 70 dias de greve. Foi a maior greve da história do ensino público estadual de Mato Grosso. Entre as séries de reivindicações que os trabalhadores exigiam do governo, algumas já foram acertadas, né? Vamos pontuar aqui com o professor que foi acordado aí no prazo de 10 anos o aumento aí, a qualificação profissional e aumento do poder de compra. Como que está isso hoje, professor Henrique? Primeiro, só traçar um rápido histórico e dizer que o nosso sindicato possui 49 anos, portanto, próximo ano, meio século de luta. E, historicamente, nós temos construído algumas pautas positivas para a educação no Mato Grosso. A exemplo do direito à hora-atividade, a exemplo da gestão democrática no espaço da escola, enfim, uma série de questões que a gente tem tomado aqui no estado de Mato Grosso, como também a inclusão dos funcionários no plano de carreira, e isso tem servido de exemplo para construir políticas nacionais. E agora, Mato Grosso, na última greve, avança na frente dos outros estados no que diz respeito à política da dobra do poder de compra, que nós pretendíamos em 7 anos. Na negociação foi possível celebrar o acordo em 10 anos, né? O governo assumiu e já cumpriu com a primeira parcela, portanto nós temos aí mais 9 parcelas de recomposição salarial que deverá vir acima da inflação, que perfeitamente deverá passar por pelo menos mais 2 governos, o que significa que a nossa luta ela continua, porque junto com essa questão da dobra do poder de compra tem a questão da melhoria das condições de trabalho, da estrutura física das escolas, a hora-atividade para os contratados temporariamente, enfim, a nossa luta ela é incansável e nós esperamos que com o novo governador que assume o governo do estado a partir de janeiro, a gente possa melhorar essas pautas para de repente não precisar de esperar 10 anos para avançar em melhores condições de salário e melhores condições de trabalho aos profissionais da educação. No ano passado, os educadores do estado, que atuam nas escolas estaduais aqui de Mato Grosso, levaram ao conhecimento, Agnello, do Ministério Público Estadual, um dossiê, mostrando aí diversas irregularidades na infraestrutura das escolas. Fiação precária, questão de caixa d'água, forro, louças,
uma série de irregularidades mesmo, até esgoto escorrendo a céu aberto em algumas escolas aí do interior do estado. Professor Henrique Lopes, como que está isso? O governo melhorou aí a questão da infraestrutura nas escolas estaduais ou continua do mesmo jeito? De forma muito tímida, até porque não houve por parte do governo, nos últimos anos, a vontade de cumprir com a Constituição do Estado no que diz respeito aos 35%. Então, toda e qualquer melhoria que chega no espaço da escola, ela é insuficiente para dar conta de adequar essas unidades escolares àquilo que é o mundo moderno. Se você for na casa de qualquer cidadão, nós vamos ver que, mesmo sendo simples, as pessoas têm alguns instrumentos no interior das suas casas que diz respeito ao diálogo com o atual mundo moderno. Então, portanto, avançou sim, mas avançou muito pouco e de forma muito tímida, e se o Estado tiver minimamente o interesse de cumprir com o que manda a lei, nós poderemos, inclusive, ter melhores escolas e ter melhores condições de trabalho. E tem um desafio colocado aí pela frente, que é o debate agora, a partir da aprovação do Plano Nacional de Educação, da escola de tempo integral. Como nós vamos assegurar a escola de tempo integral para os nossos alunos na atual condição de estrutura física que nós temos? Então está aí o debate colocado aí para a próxima década. Professor Henrique Lopes, eu queria que o senhor pontuasse a questão do quadro de professores nas escolas públicas, principalmente nas escolas estaduais. Falta professor, o governo estadual, inclusive o governo Silval Barbosa, teria que ter já lançado um concurso público que até o momento não aconteceu. Como é que está a questão do concurso público estadual para professor do Estado? Primeiro dizer que a nossa greve foi capaz de revelar que mais de 50% do quadro de pessoal no Estado eram de aulas livres, portanto de profissionais sem concurso. E aquela greve também dialogou, inclusive, com a posse dos classificados no concurso de 2010. Portanto, foi dado a posse, mas ela, portanto, foi insuficiente. E naquela greve também foi negociado a abertura de um novo concurso. Até o presente momento, o governo já nomeou uma comissão para fazer o levantamento das vagas, mas infelizmente até o presente momento não saiu ainda o edital desse concurso, definindo data, definindo o local de provas e etc. e tal. Então, portanto, nós ainda estamos no aguardo dessa situação, porque a lei obriga que tenha que se ter concurso público no mínimo a cada 2 anos, coisa que o Estado não tem cumprido com isso. Isso tem levado o quê? A um quadro muito grande de profissionais de contratos temporário. Essa questão tem tido impacto no que diz respeito à questão da continuidade do processo pedagógico nas escolas, porque por 2 questões. Nem sempre os trabalhadores que estão atuando no espaço da escola, principalmente nas disciplinas específicas, química, física, matemática e biologia, são profissionais de fato habilitados para essa finalidade. E, além disso, esses profissionais, por não terem um emprego seguro no espaço da escola, no ano subsequente não se tem certeza se o mesmo continuará, o que acaba rompendo com a questão didática na escola. Educação é processo e, por ser processo, ela precisa de ter continuidade. E isso tudo tem impacto na lógica da qualidade da educação. Certo, professor. O que o senhor pontuasse também a questão que em junho a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei aí que vai determinar 10% do PIB para o setor da educação. Ao longo aí dos 10 anos, mas vai ter que ter a parceria dos governos estadual e do município também. Como que vai funcionar na prática a questão da aplicação dos 10% do PIB na educação brasileira, visto aí que tem um longo período, ainda vai ser ao prazo de 10 anos, professor? Primeiro dizer que é um avanço muito grande termos aprovado o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é uma luta histórica dos profissionais da educação. Avançar para 10% do PIB para a educação significa minimamente dobrar o atual financiamento da educação, que hoje é feito da seguinte maneira: no mínimo 25% das receitas de impostos dos estados e dos municípios. Aqui no Mato Grosso deveria ser no mínimo 35%, e o que não está acontecendo. Então, falar em avançar para 10% do PIB para a educação, em que pese o país ter descoberto aí uma riqueza fantástica, que é, no caso, o pré-sal,
que a presidente Dilma já teve o compromisso de destinar essas receitas para financiar a educação, só os recursos do pré-sal por si só não será suficiente para chegar aos 10% do PIB para a educação. Se hoje nós aplicamos algo em torno de 5,2% do produto interno bruto para a educação, já é com os esforços dos estados e dos municípios. Então, falar em avançar para 10% do PIB, nós precisamos de falar em reforma tributária, além do esforço do governo federal. Os governos municipais e o governo estadual também terão que disponibilizar mais receitas para que a gente possa, de fato, ter educação de qualidade, ter escola de tempo integral, ter professor e profissional da educação lotado numa única escola, com dedicação exclusiva e com condição de articular o projeto político-pedagógico para que a gente possa, de fato, ter a educação aí de qualidade, que a gente possa, de fato, tirar os jovens da rua, tirar da criminalidade e colocá-los na escola, que é o local onde o jovem e a criança precisa de aprender, inclusive uma profissão, para poder se inteirar hoje nesse mundo moderno. Professor, falando aí de melhoramento na questão educacional do estado, do município, Mato Grosso ficou entre as piores notas do IDEB, que mede aí o Índice de Desenvolvimento da Educação Infantil. Aqui em Cuiabá, eu queria que o senhor pontuasse aí o que está faltando para elevar essa nota da educação do município, visto aí entre as séries de dificuldades que os poderes têm. Não só se os dados do IDEB, eles são importantes, são preocupantes para a educação de um modo geral, no que diz respeito tanto à educação do Estado como da educação do município, que é o índice que mede o desenvolvimento da educação básica. O ensino médio aqui no estado de Mato Grosso não ficou com uma nota muito boa. É um ensino que precisa de ser repensado no país como um todo, mas a gente precisa de estar muito atento para essa questão do IDEB, porque ele por si só não mede de fato a qualidade da educação, porque o IDEB só articula o índice de alunos que foram aprovados, aqueles que reprovaram e aqueles que desistiram da escola. Então, portanto, é preciso que o próprio IDEB melhore os seus indicadores para avançar para outras questões, para de fato a gente avaliar a educação, porque esse indicador, por si, ele é importante, mas ele não avalia a educação de um modo geral. Agora, a lógica está posta. Se a gente percorrer o espaço das escolas, nós vamos verificar que com um professor com dupla, tripla jornada de trabalho, com a atual condição de estrutura e com a atual condição de valorização profissional, dificilmente a gente pode colher resultados tão significativos para a qualidade da educação. Então a gente espera que haja o engajamento de toda a sociedade, que haja o compromisso dos governos constituído para que de fato a educação possa sair dos discursos políticos e se transformar em prática cotidiana como condição para oferecer aquilo que é de elementar para os filhos da classe trabalhadora, que é a educação de qualidade, condição essa sem a qual nós não conseguiremos fazer a transformação da sociedade que todos desejam. Obrigado, professor Henrique Lopes, pelas informações. Tá aí, então, parabéns a todos os educadores do estado de Mato Grosso, em especial aqueles que acompanham o SBT Comunidade. É com você, Agnello. Obrigado, Sheila. Um grande abraço aí para o professor Henrique Lopes, né? Eu quero estender o abraço aí, viu, Henrique, para o seu companheiro João Eudes, da Anunciação, lá de Rondonópolis, do Sintep Rondonópolis, lá seu amigo. Gente boa demais também, viu?